Romanos, capítulo 8. A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Na minha concepção, talvez uma das principais doutrinas da Bíblia estão esmiuçadas em Romanos pelo apóstolo Paulo. Pastor, qual que é a principal doutrina da Bíblia? A salvação e a vida eterna. Nós estamos aqui, a igreja se reúne por um objetivo principal, que é a vida eterna. Infelizmente, muitos de nós, pelo dia a dia, pelas aflições, pelo cotidiano, nos esquecemos que esta é uma reunião espiritual. Avisa o amigo mais perto, fala para ele assim: esta é uma reunião espiritual. Amém, gente? Vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado, da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pecado da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Amém. Fale conosco, Espírito Santo, neste tempo de reflexão da Tua palavra, que todas as mentes possam estar totalmente ligadas, que nenhuma mente esteja distraída, pensando nos problemas, pensando no que vai fazer depois, pensando nos afazeres, mas todos nós concentrados para entender a Tua palavra. E além de entender, dá-nos a sensibilidade do nosso espírito, do nosso coração, para crer. E crendo, possamos colocar em prática, porque a fé sem obras, ela é morta. Usa-me não pelos meus méritos, mas pela Tua graça, que nos basta, no nome de Jesus. Amém? Os que estão comigo, digam amém. Veja que Romanos capítulo 8, Paulo vai nos alertar e nos diferenciar da vida do Espírito e da vida da carne. E o que é a vida do Espírito e a vida da carne? A vida da carne é a vida material. E eu nem vou me atentar aqui neste momento com vocês, entrar no tema do pecado em si. Mas eu quero entender no tema da matéria, na materialidade. Porque todos nós somos movidos pelas nossas questões materiais. E quando eu digo material, eu estou dizendo financeiro, eu estou dizendo os problemas, eu estou dizendo os relacionamentos pessoais, a vida em si, a vida. As coisas desta terra, as nossas preocupações desta terra, as nossas questões, os nossos objetivos, os nossos sonhos, os nossos desejos deste tempo presente. E todos nós temos, irmãos, todos nós temos. Eu quero que você entenda que é importante que tenha desejos, é importante que tenha objetivos nessa vida, é importante que tenha sonhos, que tenha planos, que tenha metas. Mas é importante que se saiba que por mais que se viva, Moisés descreveu no seu livro e disse assim, a duração da vida do homem
é de 70 a 80 anos. O que passa disso é o quê? Canseira, enfado, né? É isso. Ele já limitou ali a duração da vida do homem. Alguns vão chegar mais, mas e nem é a questão cronológica aqui. A questão aqui é da finitude. A questão aqui é que todos nós, a vida material, a vida na terra, o plano terreno, ele tem um prazo. Todos nós, eu não sei, dá essa notícia por irmão, mas não deixa ele ficar muito triste. Fala para ele assim, ó, eu não sei se você sabe, mas um dia você vai morrer. Pode ser rico, pode ser forte, pode ser bonito como eu, pode ser o que for. Vai morrer, vai passar. Aí Paulo vem nos ensinar na sua carta aos Romanos a importância de nós lembrarmos que existe uma vida terrena, mas que também existe uma vida espiritual. E nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Muitos de nós nos preocupamos muito com o corpo, com o plano terreno, mas nos preocupamos e nos esquecemos na caminhada da fé, do plano espiritual, do propósito espiritual, do propósito maior pelo qual Jesus morreu na cruz. Queridos irmãos, Jesus não morreu na cruz para que eu tivesse uma casa própria. Jesus não morreu na cruz para que eu tivesse, João, um carro 0 quilômetro. Jesus não morreu na cruz para que eu não tivesse nenhum problema financeiro. Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos a vida eterna. Quando eu não consigo desassociar essas questões da minha vida espiritual, é porque eu não entendi plenamente, eu não dediquei a minha vida plenamente à vida espiritual. E eu estou vivendo tão somente com as preocupações terrenas. Eu estou vivendo tão somente com as minhas preocupações deste tempo. E eu me esqueci que eu estou aqui de passagem. A Bíblia diz que todos nós somos peregrinos nesta terra, que nós estamos de passagem nessa terra. Para este tempo presente, Ele tem promessas. E todas as promessas se cumprem. Sabe quando as promessas de Deus começam a se cumprir mais fortemente e mais rapidamente na nossa vida? Quando nós entendemos o propósito espiritual da vida. Quando nós estamos verdadeiramente ligados com Deus. Veja que Abraão se torna o pai da fé e todas as promessas se cumprem na sua vida. Veja que Davi se torna um homem que quebranta o seu coração, que reconhece seus erros e se volta para Deus, e todas as promessas se cumprem na sua vida. Deus não tem problema em abençoar você nesta vida. A grande questão é que nós estamos correndo atrás da vida, do plano terreno, e deixando o plano espiritual em segundo plano. E se está em segundo plano já é uma vantagem. Tem gente que está em 10º, 5º plano, nem está considerando mais. Tem crente que não lembra mais que Jesus prometeu que iria voltar. E aí talvez você diga, mas já faz 2024 anos que ele prometeu que ia voltar e não voltou ainda. Não voltou ainda no arrebatamento da igreja, mas já voltou para muita gente individualmente. Individualmente. Ainda ontem, o irmão do Quinho, do Marcos, que frequenta aqui, deu uma parada nos últimos tempos, mas frequentava aqui, me ligou e disse, meu irmão sofreu um AVC, um osso. Eu não sei se ele tem 30 anos, 40 anos, não sei, vocês sabem? Uns 35 anos. Está entre a vida e a morte. Quem é que sabe? Quem é que pode acrescentar um único dia na sua própria vida? Quem é que pode dizer o dia que o Senhor vai te chamar? O que o Senhor está requerendo de nós é que nós estejamos preparados, que a nossa vida espiritual não seja relapsa, abandonada. Que nós não fiquemos preocupados tão somente em construir coisas, em ganhar coisas, em ganhar dinheiro, em trabalhar, em fazer isso e aquilo outro, e nos esquecemos que Jesus tem um plano de salvação para a minha vida, um plano de eternidade para nós. Veja o que diz o mesmo capítulo 8, ele vai dizer assim, a partir do verso 12: assim, irmãos,
Somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque vivemos segundo a carne, caminhados para a morte. Se vivemos segundo a carne, caminhamos para a morte. Mas se vivemos pelo Espírito, mortificamos a nossa carne. E aí no versículo 16 ele diz: o próprio Espírito testifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também o quê? Versículo 16. Mortificamos a carne, vivemos pelo Espírito. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. E aí a gente pega esse herdeiros e a gente acha que é herdeiros da carne. Para este tempo, Luiz Fernando, Deus tem promessas. Herança é para a eternidade. Porque o seu reino não é material. Quando ele diz: vocês são meus filhos, Edson, e eu torno vocês herdeiros, não é herdeiros de um reino material, é herdeiros do seu reino, o reino da eternidade. Nós estamos mais preocupados com as promessas do que com a herança. As promessas ele vai cumprir. Ele disse para Abraão: Abraão, onde você pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar. Isso é promessa. Deus cumpre suas promessas nesta vida. Eu quero liberar esta palavra para o seu coração, para te animar mesmo, meu irmão. Que todas as promessas de Deus para esta vida se cumpram em você, se cumpram na sua casa, se cumpram nos teus filhos. Porque Deus, Ele é fiel, Ele não esqueceu de nenhuma das tuas promessas. Mas mais do que cumprir as promessas, eu quero que você creia hoje que existe uma herança, que existe um céu, que existe uma eternidade, que esta vida é finita. Mas quando fecharmos os nossos olhos aqui, Ele dirá: vinde benditos de meu Pai, e possuí aquilo que é teu por direito, por herança, porque você foi chamado filho de Deus. Só quem é filho de Deus glorifique o Senhor, porque tem herança. Não abra mão da herança, não abra mão da vida eterna. Ainda que as promessas não cheguem, ainda que as coisas deste tempo presente não saiam da forma com que você imaginava que saía ou desejava que saísse, não abra mão da herança. Não abra mão da eternidade, não abra mão de ser chamado filho de Deus. Eu vejo que nós, irmãos, para a igreja chegar até aqui, muito sangue foi derramado, muita guerra, muita luta. Hoje nossa igreja, e eu digo não a nossa igreja, eu digo a igreja de Cristo. Eu não estou dizendo denominação, tá? A igreja de Cristo vive um tempo, irmão. Hoje é chique ser evangélico. Olha para o lado aí do seu lado aí, veja que irmão chique, que pessoa chique que tem do seu lado aí, não é? Coloca, hoje. Antigamente, irmãos, falava de que você era crente, a turma tacava pedra no ser. Ah, vai lá, crente. Sofria bullying na escola. Nós vivemos um tempo. Só que me parece que aquele povo era mais crente que nós. Eu acho que está faltando umas pedradas. Não é? Eu acho que tem umas pessoas que estão precisando de umas pedradas. Está faltando uns mártires. Está faltando uma cobrança maior. Nós estamos vivendo um evangelho muito Nutelinha. Nutelinha. Qualquer coisa que não sai da forma que você deseja, você abandona a herança. A herança é a vida eterna. Nós estamos aqui porque acreditamos que Jesus Cristo voltará, porque acreditamos que existe um céu, que existe um inferno, acreditamos que o Senhor está preparando, acreditamos nas últimas palavras de Jesus quando pisou na terra. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfão. Eu vou para o Pai, mas eu vou vos preparar um lugar, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Irmão, o Senhor Jesus está preparando uma morada celestial para mim e para você.
quando findar a nossa jornada nesta terra, vai ser uma jornada linda. Eu quero crer que a minha jornada nessa terra será de muitas promessas, de muitas realizações. Mas o que o Senhor tem preparado, a eternidade será infinitamente melhor, infinitamente maior, porque eu sou herdeiro da promessa do reino dos céus. Só quem é herdeiro de Cristo, glorifique ao Senhor. Você é. Agora, nós não podemos aceitar que coisas, qualquer coisa, se alguém chegar aqui para você, qualquer pessoa chegar para você, uma pessoa com um patrimônio bilionário, diz assim: eu tenho 1 bilhão aqui e não tenho ninguém para deixar, e vou escolher você, Reinaldo, para deixar 1 bilhão de herança. Só que, Reinaldo, você vai ter que manter o meu nome, fiel ao meu nome, não me negar, firme. Se você fizer isso, Reinaldo, eu vou deixar 1 bilhão para você. Você se esforçaria para manter o nome dessa pessoa? Fácil, né? Qualquer um de nós. Porque a gente tem interesse na herança. Para ter a herança, a gente faz qualquer coisa, irmão. Ter herança, a gente faz qualquer coisa. A gente se esforça. Agora existe uma herança espiritual. Existe um reino reservado para nós. E a pergunta que se faz necessária é essa: o quanto você está se esforçando para manter o seu nome no livro da vida? Quanto? Pastor, porque fulano, porque... Irmão, pare com isso. Veja o texto, olha o que Paulo escreve no versículo 38 do mesmo capítulo. No versículo 38 do capítulo 8, ele diz assim: porque eu estou bem certo. Eu estou certo. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor que está em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Qual é a convicção da sua fé? Você está convicto da sua fé? Você tem convicção da sua fé? Você tem convicção da sua salvação? Ou qualquer coisa te abala? Ele diz: eu estou bem certo. Há uma convicção de fé. Há uma convicção de que Jesus Cristo é o Senhor. E nada vai mudar isso. Ele está dizendo: eu estou certo. E aí ele já começa... Pastor Elias, bem-vindo, Deus abençoe. Ele já começa pegando pesado. Ele diz: eu estou certo, nem a morte vai me fazer desistir dessa fé em Jesus. Eu pergunto a você: você morreria por Jesus? Aos maridos que estão aqui, você morreria pela sua esposa? Edson, você veio dar um tiro nela, eu pulo na frente. Não caia nesse golpe. Não caia, que ele é o primeiro a correr. Primeiro a correr. Jesus morreu por nós. Ele deu a vida por nós. E aí Paulo vem e diz: eu estou certo. Nem a morte. Agora, por muito menos, irmão, a gente deixa a nossa fé. As pessoas que deixam a fé por muito menos é porque elas não entenderam o plano espiritual. Elas ainda só conseguem ter a dimensão material. Quando você deixa a sua fé porque alguém te chateou, é porque você não entendeu o plano espiritual. Eu vou deixar a herança da eternidade. Lembra da herança de 1 bilhão, Reinaldo? Eu vou deixar a herança de 1 bilhão porque a Tati fez cara feia para mim na igreja. Não. A herança de 1 bilhão. Pode xingar, xinga.
tem 1 bilhão. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Nós estamos deixando a herança da eternidade por pouca coisa. A herança da eternidade, quando ele diz, vocês são herdeiros com Cristo, a herança não, vou repetir de novo, não confunda herança com promessas. A promessa da vida abundante é uma coisa. A promessa de provisão nesta terra é uma coisa. A herança é eternidade. Quem já entendeu isso, diga amém. A sua herança é eternidade, irmãos. E antigamente, lá na época do pastor Elias, os pastores pregavam isso, falavam assim, não, porque a gente tem que viver uma vida de pobre aqui, porque no céu nós vamos andar na rua de ouro. Irmão, pelo amor de Deus. Nós temos promessas para essa vida. Nós temos que distinguir o mundo material, a vida material da vida espiritual. Promessa para esta vida. Como que cumpre promessa na nossa vida, irmãos? Como que Deus cumpre promessas na nossa vida? Quando você cumpre princípios. Toda promessa, Maciel, tem um princípio. Toda promessa. Tem gente que vai viver uma vida miserável aqui. Não vai realizar nada. Não vai fazer nada. Vai para o céu. Porque a salvação é pela graça. Mediante a fé. E isso não vem de vós. É um dom de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas nessa vida vai ser uma vidinha medíocre. Lembra da média? Que eu já falei hoje? A vida medíocre. Vai para o céu. Mas a passagem dele aqui foi medíocre. Porque não cumpriu princípios. Toda vez que eu cumpro um princípio, Deus libera uma promessa. Agora, a herança não tem nada a ver com essa terra. A herança é a eternidade. É a salvação. Foi por isso que Jesus morreu na cruz. Para que nós tivéssemos a herança da vida eterna. Então, a sua convicção de fé precisa ser muito forte, irmãos. Sua fé não pode ser uma fé facilmente abalada. Qualquer coisa abala a minha fé. Parece criança. Né? Criança que é assim, qualquer coisa faz um bico. Né, Júlia? Qualquer coisa, um bico. Emburrei. Lá em casa, agora estou na fase, Cris, dos 3. Joaquim está voltando para essa fase de novo, porque ele pega das crianças, né? Quando você fala um não para eles, ele fala assim, eu não gosto mais de você. Eu não gosto mais do papai. E eu falo para eles, eu não estou nem aí. O papai te ama do mesmo jeito. E você não vai ter isso agora mais ainda para você aprender. E a gente faz isso com Deus. Quando algumas coisas não dão certo. Vocês estão rindo, os pais sabem, já passaram por isso. Todos os pais já passaram. Passou por isso, Marcelo, dessa fase? Todo pai já passou por essa fase. Todo pai, toda mãe. Só que a gente faz isso com Deus. Quando Deus fala assim, não é para você. Aí você fala, Deus, também não vou mais na igreja. Não muda, Deus não muda porque você não vem na igreja. Ele não deixa de ser Deus. Quem deixa de ser abençoado é o filho que nega o pai. Perde a herança. E a herança, nesse caso, é a vida eterna. Por isso Paulo é enfático em dizer, firme em dizer, eu estou bem certo da minha fé. Eu estou bem certo da minha fé em Jesus. Se o trabalho vai bem, a minha fé não muda. Se o trabalho vai mal, a minha fé continua a mesma. Se o casamento vai bem, a minha fé é a mesma. Se o casamento vai mal, a minha fé continua a mesma. Até porque, entrando na seara do casamento, lá no texto de Mateus, capítulo 24, a Bíblia diz, estarão 2 em uma cama. Já pensou, Fábio? 2 na cama. Débora, um será levado. Ó, já recebeu, já subiu. O outro, a salvação individual, irmão. Salvação individual, viu, João? Estarão 2 numa cama. Uma, ó. Hora que olhar para o lado, hein? Já foi, né, Verônica? A Bíblia fala até a morte o separe, ó. Já foi, já era. Fique aí.
Porque a herança, a eternidade, o que eu quero que nós tenhamos reflexão hoje, é que nós precisamos lembrar que nós estamos aqui pela nossa herança, que é a nossa salvação em Jesus. Num resumo bem simples e objetivo de tudo que nós estamos falando aqui hoje. Mas buscai, Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é físico. O reino de Deus é eterno. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas, as promessas vão alcançar você. Mas ainda que as promessas não alcancem, irmão, Deus ele é fiel, Deus ele vai cumprir as promessas dele. Mas ainda que as promessas não alcancem, eu não troco as promessas pela herança. Guarde isso, não troque as promessas pela herança. Não troque as coisas materiais pela herança espiritual da vida eterna no reino de Deus. Eu estou bem certo, nem a morte, nem a vida, nem os anjos. E quando ele diz os anjos, a gente pode aqui trazer essa interpretação muito importante. Pode ser, a Bíblia diz ainda que vem um anjo do céu e pregue outro evangelho que não seja esse de Jesus. Seja considerado um amaldiçoado. Nada pode nos separar da fé, da convicção da fé. Eu creio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu recebi Ele no meu coração. Eu vou seguir sua palavra e seus ensinamentos. Eu me tornei um discípulo de Jesus e nada vai mudar isso. Eu tenho convicção da minha fé. As minhas circunstâncias difíceis não mudam a minha fé. Os meus dias ruins não mudam a minha fé. Lembra que Salomão escreveu isso? Salomão disse: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Então ninguém aqui, nenhum de nós estamos livres dos dias difíceis. Jesus não prometeu que nos livraria dos dias difíceis. Ele nos prometeu que estaria conosco. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. Eu estou com você no dia bom, mas eu estou com você no dia mau. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até a eternidade. Quem andar com Jesus nesta vida, andará com Ele também pela eternidade. Você pode reunir muitos amigos e ter muitos amigos nessa vida, mas eles vão carregar você até a sua cova, até o seu túmulo. Eles vão aplaudir o seu túmulo, mas dali para frente ninguém poderá caminhar com você. É só Jesus, é só Jesus, é só aquele que venceu a morte, aquele que desceu à sepultura, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e nos deu a herança da vida eterna. Só quem recebe esta herança, eu recebo a salvação que vem de Jesus. É tempo de nós nos voltarmos para a nossa vida espiritual. É tempo de nós nos lembrarmos da nossa vida espiritual. Versículo 27 do mesmo capítulo, ele diz: e aquele que sonda o coração e as mentes pelo seu Espírito, segundo a vontade de Deus, também intercede por nós. O Espírito Santo intercede por você, te dá forças para que você possa viver uma vida espiritual que esteja conduzindo você para a eternidade. Avisa o irmão do lado: eu estou indo para a eternidade. E eu encerro. Os oficiais, a banda, todo mundo pode vir já. Eu encerro dizendo, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, ninguém. Se você está debaixo da herança, Deus é com você.